Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sequência dos vídeos do treinamento sobre o desenho técnico aqui da autocriativo.com.br e daremos então início nos tópicos comentados anteriormente. Sou o professor Everton e você que chegou agora, o convido a assistir nosso vídeo anterior de apresentação desse curso para se ter ideia do que estaremos então trabalhando a partir de agora. Bom, neste tópico 01 já informo que será bem ilustrativo, de uma forma bem agradável, pois iremos nos remeter nos primórdios da civilização, para conhecermos ou ter uma noção, claro, até porque demandaria de um certo tempo maior, num assunto tão abrangente como esse. Mas apenas para contextualizar este início do treinamento, de maneira a conhecer a origem dessa forma de transmissão e representação de sinais, do qual chamamos de desenho. Durante essa evolução vamos conhecendo então sobre o desenho artístico e desenho técnico. Verificaremos na sequência os tipos e aplicações de uso do desenho e finalizaremos com os tipos de materiais que o desenho técnico é construído. Tá ok? Então, com um pouco de história agora, e então como num passe de mágica, vamos a milhares de anos atrás, na era paleolítica. Isso mesmo, na pré-história, visto que o homem de alguma forma já se comunicava através de algumas marcas esboçadas, quer sejam em pedras, cavernas, peles dos animais, no solo, enfim. Eram chamados desenhos rupestres, de forma que hoje poderíamos o chamar de certa forma até de artístico, sendo que era algo que representava um objeto, o medo, o perigo que passava, um sentimento, as ideias, cenas de caça. Então, esse desenho ele tinha de transmitir para ele mesmo, para quem o fez, ou para a sua tribo, enfim, de uma forma ou outra, sua ação iria ilustrar algo que lá na frente poderia ser copiado, melhorado, ou até mesmo, incrementado, ou mesmo perpetuar até os dias atuais. Bom, e são através dessas imagens rupestres que temos uma ideia de como era o dia a dia da vida desses povos, Claro que guardando as devidas proporções, pessoal. E passados outros milhares de anos, sem precisar as datas, claro, ocorre o período que representa o marco da transição da pré-história com a antiguidade. Então vemos então os desenhos egípcios e nessa era da Idade Antiga, a simbologia já com outra fundamentação, nos levando ainda a verificar o salto das grandes construções, não só dos egípcios, como os vemos também, por exemplo, dos maias, fazendo-se então perceber essa evolução constante da arte. Pessoal, calma, não fiquem com dúvida ainda, estão no início desse curso, como disse, estamos apenas contextualizando este treinamento. Tá ok? Então vamos continuar. Mais um salto na história, na Idade Média. Calma, pessoal, estamos a alguns anos de nossa época, muita calma nessa hora. Então iremos agora no período do Império Romano, dos gregos, época dos grandes filósofos, dos grandes pensadores, matemáticos e também da expansão marítima. E ainda o desenho não tinha um valor técnico. E para se ter ideia, nem se imaginava como fazer o desenho em perspectiva. Porém, foi nessa época que mesopotâmicos, chineses e povos do continente americano desenvolveram alguns sistemas de desenho, mas ainda não seguindo a padronização. E nessa evolução ainda, o tempo passando, finais da Idade Média, surge o chamado Renascimento. E finalmente o desenho começaria a ganhar uma importância técnica, com as perspectivas perfeitas. E na verdade retratada pela sensibilidade dos mestres daquela época, e de forma alguma poderia deixar de mencionar o considerado pai da geometria, que é a base do desenho técnico, o matemático francês chamado Gaspard Monge, que graças a ele os objetos sobre uma superfície bidimensional poderiam ser representados de forma tridimensional, transmitindo a ideia desse objeto de forma completa, correta e precisa. Essa geometria mongiana, como é conhecida, embasa então toda a teoria do desenho técnico até os dias atuais.
E finalmente, então, estando agora na idade contemporânea, a partir de 1789, onde todos os movimentos artísticos e técnicos mantiveram e continuam a aplicar as regras fundamentais do espaço, da profundidade e do volume, que foram definidas nas perspectivas lineares. E nesse período, quando ainda ocorria a Revolução Industrial, surge-se a modalidade do desenho industrial, voltado para projeto de máquinas e equipamentos. E percebam nessa sequência de imagens, onde mostra alguns itens que foram e ainda são utilizados na construção de desenhos. E dando um enfoque a mais agora na mecânica, a partir deste momento, iremos representar, aliás, durante o treinamento a gente vai estar representando detalhes de peças, subconjuntos e conjuntos, de uma forma normalizada, claro, com os padrões atuais. Vou passar agora para vocês um trecho de 2 vídeos bem interessantes para que, tendo esse início que tivemos agora, sei lá, em pouco mais de 5 minutos, em mente ainda, de toda a história do desenho, para que possam tirar suas conclusões e verificar para onde estamos indo com tanta evolução, e digo novamente, constante, evolução constante. Então é um vídeo bem bacana, que está sendo mostrado então uma parte de trem de força desse caminhão. E detalhe, pessoal, esse caminhão ele foi todo desenhado, na sequência ele foi modelado, e aplicado então os recursos de tecnologia mecânica, aplicado, claro, nessa construção que foi feita. Então, esse é o momento que só está mostrando um sistema de transmissão, sem contar aqui a força do estudo de motor, embreagem, enfim. Observe todo o nível que se pode atingir nessa construção 3D. E tudo, novamente, pessoal, partindo do desenho técnico, ou seja, das normas, padrões, ajustes, cotas, tolerâncias, enfim, um conjunto padronizado capaz de permitir uma avaliação de funcionamento, o uso e aplicação dos recursos. Com certeza seria impossível de você conseguir se não houvesse um casamento perfeito aqui dessas tecnologias. Então você pode perceber essas engrenagens, a perfeição, os dentes, esse giro, que tudo você consegue estar simulando em um software 3D, de forma que ele represente fielmente o funcionamento de cada item, de cada peça, de cada componente. Deixa eu só dar uma adiantada aqui nesse vídeo. E você vai perceber que a perfeição que é o funcionamento, a velocidade, são todos eles calculados de acordo com esses dentes que definem essa parte de transmissão. Enfim, é um vídeo que vale a pena você estar vendo ele desde o início e até o final, para que você possa estar comprovando toda essa grandeza que é o desenho técnico. Então vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, para que vocês possam estar vendo ele por inteiro. O nosso próximo vídeo, claro que é um assunto um pouco mais avançado, mas é para você ter uma ideia também de o que existe em termos de geração de modelo sólido que seja, para depois você estar definindo o tipo de desenho, através então de um objeto já físico, que será através então do escaneamento de imagens, tudo a ver com a engenharia reversa. Ou seja, você vai partir de um modelo físico existente e dele retirar então os detalhes de sua geometria através desse escaneamento, vai pegando toda a superfície então aqui do seu objeto. Então este aqui é um exemplo de uma calota, que está pegando os detalhes. Embora não tenha mostrado como foi feita essa modelagem inicial, mas pode perceber que você pode estar utilizando isso para fazer então a conferência então do modelo que foi gerado. Claro que existem vários tipos hoje em dia de escaneamento de imagem, muito mais profissionais do que esse daqui. Mas a ideia aqui é só para estar mostrando a vocês o quanto estamos avançados nessa tecnologia de desenho. Vamos ao próximo modelo. Aqui é interessante que está mostrando até uma forma fixa de você estar fazendo o levantamento de alguma medida. Você pode estar colocando sua peça aqui em cima, através desses contatos aqui de uma mesa tridimensional, ele vai estar gerando então as cotas e gerando os pontos para o seu computador. E na sequência aqui ainda, alta tecnologia e digitalização,
Veja que ele está pegando do zero agora, olha. Está verificando aqui o mouse, cheio de suas curvas e detalhes, né? É um mouse, é uma modelagem não tão fácil de se fazer. Ele vai estar elencando toda a sua forma, né? Por todo lado, né? Ele verifica todos os lados. Nos atuais, ele apenas passa um feixe de luz que vai fazendo então toda a captura do modelo. Não precisa estar fazendo assim como estava fazendo, por lado, né? Ele já passa diretamente e o modelo já sai pronto aqui na sua tela. Após o processo de modelamento, é elaborado então o modelo 3D. É claro que a maior parte levantou para você e você faz apenas o refinamento agora aqui, utilizando todo o seu conhecimento de modelagem 3D. Tá ok? Então, a diferença do desenho artístico e do desenho técnico ficou sutilmente, né, evidenciada nas telas anteriores. E assim como na maioria dos desenhos que vimos, né, dessa forma artística, que representa então um sentimento, isso é a sensibilidade, sendo do artista ou não, né, de quem o fez, ele o criava e além desse sentimento queria transmitir sua ideia, né, até mesmo de uma forma pessoal algumas vezes. E enquanto o desenho artístico, por fim, não se mostra aquele compromisso, né, de se realmente retratar, né, fielmente a realidade, permitindo ainda várias interpretações, pois não segue então as regras, normas, enfim, não transmitem, né, dimensões nem detalhes, nos leva a obter a diferença básica aqui desses dois tipos de desenhos, onde no desenho técnico, bem ao contrário, né, do anterior, a exatidão de sua construção não deve causar dúvidas e interpretações, seguindo então normas, padrões, que até iremos ver no próximo bloco, né, no próximo tópico do nosso curso, algo mais aprofundado sobre esse assunto. E como vimos também, né, antes, um dos grandes avanços em desenho técnico se deu com a geometria descritiva, né, de Gaspar Monge, que em suas pesquisas ele apresentou, né, um método de representação de superfícies tridimensionais dos objetos sobre as superfícies bidimensionais. E isso foi a partir do Renascimento, né, quando as representações técnicas foram iniciadas por Leonardo da Vinci, por exemplo, naquela época, em projetos arquitetônicos realizando então sem nenhuma normalização. Enquanto, né, que o desenho técnico é utilizado então para mostrar como ficará então o teu projeto após a realização de linhas, vistas, aplicação, né, das geometrias. Neste exemplo que eu estou mostrando para vocês aqui, você pode perceber, né, teve um esboço, a passagem dele para o CAD, uma simulação aqui 3D e por fim aqui seria já o projeto pronto. Aqui não é a mesma planta, só para ter uma ideia então ilustrativa, né, desse salto que teve, né. No próximo aqui um outro exemplo, onde você percebe que tem tudo a ver, né. Você começa com o esboço, faz toda aquela transição para o CAD e a geração então aqui final aqui do seu produto. E nessa linha de raciocínio também, que um item bem importante, é te dizer que o uso, né, do desenho técnico como uma forma de representação, transmissão, enfim, algo que seja normatizado, ele se deve ao fato de outras formas não serem 100% funcionais, né, como uma forma então intermediária do alcance do objetivo final. Ou seja, a palavra, por exemplo, representada aqui nessa imagem, ela dificilmente transmite, né, a ideia principal que se quer passar. Então vai depender muito, né, também da interpretação da expertise, né, desse receptor da mensagem. Ou seja, ele está falando alguma coisa aqui de um gancho, ele até entendeu que é um gancho, mas qual tipo? Como que ele é? Qual a forma que ele vai ter? Então a palavra em si, ela fielmente, né, não representa o que realmente a pessoa está querendo passar para ser feita, né, a execução. Outro exemplo aqui na sequência, né, onde realmente tem tudo a ver relacionado à palavra, ou até o entendimento em si, né. Tem até uma figurinha aqui dizendo, né, estava dizendo nada, que foi, nada, ou seja, estava entendendo nada que estava acontecendo, né. Um outro detalhe também seria a forma de você estar discutindo, sendo que a visão de um é a visão diferente do outro, olha. Os dois estavam certos. Assim como nessa outra também ilustração, que é bem interessante aqui.
E uma outra forma, né, seguindo essa linha de como fazer um desenho, né, a peça, né, ou o modelo em si que se deseja fazer, muitas vezes, é claro, não é possível. E principalmente nesse exemplo, né, você vai trazer um foguete para ser feito, é impossível, né? Nesse caso também, você vai estar, a pessoa vai te apontar, eu quero que faça aquele pino daquela engrenagem que está quebrado, ou aquele dente que está com problema, ou seja, você tendo a peça em si, esse modelo, também fica meio que difícil de você estar elaborando, ainda mais se estiver numa outra seção, num outro setor, numa outra cidade. E imagina você na sua sala, né, de desenho, de projeto, chama alguém lá embaixo dizendo que, olha, eu queria fazer uma caçamba e eu trouxe o modelo aqui para você estar vendo como que ela é. Então veja que realmente essa também não é uma condição também ideal. E percebam, né, que até aqui com 100% você conseguiria estar executando então a solicitação aqui do seu emissor. Uma outra forma ainda seria então a fotografia, que se assemelha até um pouco à anterior, mas nessa situação que você não possui nenhum detalhe interno ou outro dimensionamento, também, né, impossibilita a sua elaboração. A pessoa chega lá no seu escritório de arquitetura, poxa, eu vi uma escada assim, e define que ela quer, né, que seja feita daquela maneira. É claro que tem alguns ninjas aí que pode até conseguir fazer essa elaboração, né, um marceneiro, enfim, algum pedreiro também que... Conheço muita gente assim, cara, a pessoa bate, né, poxa, bate o olho assim, consegue fazer do jeito que você até estava esperando, mas e a garantia? Você vai ter? É difícil. E por fim, né, sem dúvida, o desenho técnico, que transmite, se bem elaborado, claro, todas as ideias de forma e dimensão de uma peça ou detalhes de uma arquitetura que seja. Tanto quanto informações de material, acabamento, tolerâncias, né, no caso da mecânica, pela legenda. Deixa eu voltar aqui uma tela. Você pode ver que na própria legenda de algum tipo de desenho, né, vem todas as informações relacionadas então ao componente. É claro que nesse desenho aqui de conjunto, está mostrando apenas aqui alguns detalhes das peças, mas quando você explode, né, esse conjunto em peças separadas, cada item dela ela vai ter aqui uma tabela de referência dizendo o tipo de material, a dureza que ele vai ter, alguma simbologia que aparece também aqui. Ou seja, toda isso parte também da normalização, né, do desenho técnico. Ok, pessoal? Então, assim, todos os elementos de desenho técnico obedecem, né, às normas técnicas, ou seja, né, são todos normalizados. Esse assunto a gente vai estar aprofundando um pouco mais assim, no próximo tópico. E só para complementar então essas informações, há uma certa sequência lógica, né, nessas construções iniciais de desenho. Então, é claro, como premissa inicial, temos de ter um emissor e um receptor. Então, quase sempre o emissor é a pessoa que está pedindo algo para você. Você estará, então, elaborando algo de acordo com alguma demanda que foi solicitada, né? Podendo ser um projetista ou um desenhista. E o receptor, podendo ser também um projetista ou um desenhista, assim como um operador, um inspetor de qualidade, um vendedor, um gestor, etc. Exige várias pessoas que podem estar querendo ouvir, então, para poder estar elaborando esse tal desenho. E seguindo, né, esse raciocínio, o desenho técnico, então, ele tem de ter essa classificação que facilite muito o teu desenvolvimento. Então nós temos aqui o esboço, né, que é a representação rápida de uma ideia, não se preocupando com as normas. O desenho preliminar, que já seria a passagem para um software CAD, né, passível de modificações, claro. O desenho definitivo, que já é a aplicação das normas nessa elaboração. O detalhe, ou desenho de produção, que às vezes o pessoal chama, né, que é algum componente isolado. Geralmente é o que fica naquela prancheta, numa oficina, numa ferramentaria, na execução de alguma peça. O desenho de conjunto, né, de uma montagem, que é o desenho mostrando vários componentes que se associam para formar todo aquele... Imagina aquele sistema de transmissão que nós vimos, é um conjunto. O desenho de conjunto dele seria o que? Uma vista explodida com aquelas peças soltas. O desenho de subconjunto, que é o desenho de detalhamento de um conjunto de peças,
com um funcionamento específico dentro de um conjunto maior. Então, lógico, a cada conjunto você pode ter peças e também subconjuntos. Tá ok, pessoal? Então, antes da gente falar então, um pouco agora sobre os instrumentos, né, materiais utilizados em desenho, na elaboração desses desenhos, vou mostrar a vocês aqui algumas áreas ocupacionais que possuem suas próprias características no seu desenho técnico. Tá? Então, vamos dar início aqui. Você pode ver que, claro, nós já estamos trabalhando na área de mecânica, que vai ser o foco aqui do nosso curso, né? Mecânica e o arquitetônico. Aqui agora na sequência. E ainda temos como exemplo, né, a parte de eletroeletrônico. Olha como que é a sua representação. Ainda o do tipo vestuário, né? Só algum exemplo de roupa, mas ainda tem tênis, calçados no caso, né? Também tem toda uma elaboração técnica de construção. E a nível mais de conhecimento, né? O item de caldeiraria estaria totalmente ligado à área de mecânica, mas ele é interessante que essa parte de planificação, né, de tubos, seria essa área de caldeiraria que você aprende a fazer toda essa abertura, né, de chapas, né? Você tem uma forma que ela vai se transformar de repente num tubo deste. Temos também a parte de estruturas. E lembrando, pessoal, eu coloquei com alguns detalhes assim, isso aqui pode até ser aplicado juntamente com a área de desenho arquitetônico, né? Por exemplo, projeto elétrico, hidrossanitários. São alguns detalhes também de desenho que são aplicados através também de normas. Bom, puderam ver então, né, que são inúmeras áreas que com certeza são várias mesmo. Formas que você tem nessa base conceitual aqui do nosso treinamento. Bastará, né, você conhecer algum detalhe a mais, né, de outra área ocupacional para que você possa estar realizando então esse bom trabalho, né, na área que estiver então escolhido para trabalho. Tá ok? Bom, pessoal, estamos quase no final aqui desse tópico. Vamos só conhecer agora aqui os materiais, instrumentos, o que são utilizados na elaboração então do desenho técnico. Lembrando que nossas imagens são meramente ilustrativas. Inicialmente começaremos então falando sobre a prancheta. Na verdade eu vou estar mostrando, né, a simbologia, como é o objeto em si, até para efeito mais assim como de introdução ao desenho, né? Então veja que os tipos de pranchetas são uma variedade bem ampla, né? De forma que vale o destaque, né, essa maior. Você pode perceber que ela tem outros apetrechos, né, digamos assim, em sua estrutura, né? Então esse tecnígrafo, isso que é chamado tecnígrafo, ele faz um giro, como ele é um esquadro, né? Então ele é preso, né, aqui tem um cordão de elásticos, nesse tipo aqui de prancheta, de forma que você consiga estar zerando, né, essa folha aqui todo esse espaço. Então, ou seja, você vai prender esta folha, né, com durex, de forma que o alinhamento do seu desenho vai ser de acordo então com o paralelismo aqui da parte desse esquadro com a prancheta. Então existe vários modos, né? Tá vendo? Olha, que vai dar um apoio bem bacana aqui para sua folha. E é claro, você pode estar pensando, poxa, prancheta, eu vou desenhar em CAD. Pessoal, mas tem situação, você pode perceber, qualquer assim, empresa que tenha. Então você tem que conhecer alguns detalhes, o uso, né, de uma prancheta dessa, para que você possa fazer então essa modificação de uma forma também, com certeza, profissional. Vamos ao próximo aqui. Papel, ou seja, o papel em si, quando se fala em tipo de folhas, a gente vai estar falando um pouco melhor, lógico, no tópico específico sobre isso. Mas assim, a folha que você vai trabalhar em desenho, ela tem desde o formato A0 até o formato A4, que é o mais conhecido, né? Esses outros até que não são tão utilizados, mas assim, você pode perceber que o interessante é que a cada tamanho, cada padrão, a metade dele vai diminuindo aqui, né, o valor, está vendo? A0, A1, A2, A3 e A4, que é o famoso papel sulfite que a gente conhece, tá? E em termos de desenho, uma vez você feito um desenho dessa forma, para que ele seja oficializado, você vai ter que estar passando esse desenho para o papel vegetal.
que é esse papel aqui transparente. Ó. Então, quando eu falei anteriormente, você tem que fazer alguma correção, é no papel desse tipo, né, de vegetal que você vai fazer essa correção. Por que nele? Porque quando você for fazer a impressão nesse tipo aqui de papel, você consegue estar raspando ele, tá? E lembrando, frisando novamente, pessoal, qualquer modificação que tiver no papel vegetal tem que ter a rubrica, né, dizendo que você fez aquela modificação, de forma que na legenda ele vai contar aqui uma tabela mostrando, né, as modificações que ocorreram, tá? Vamos ao próximo aqui. Lápis. Ele tem, né, as suas características específicas, mas a ideia é estar comentando que quando se fala em lápis, né, HB, 2B, 2H, enfim, o H de hard, ele indica o grafite duro, né? Então quanto mais H tiver, ou seja, quanto maior esse número, mais duro será aquela ponta dele do grafite, tá? E o B indica que ele é um pouco mais macio, então tem essa escala aqui, né, de dureza de cores para que você possa estar adquirindo para a finalidade que você estiver então trabalhando. Então detalhe aqui das cores, né, como ele é mais fraco, mais forte. Temos também essa caneta Nankin, é através dela que você, se você não imprimir o seu desenho naquela folha vegetal, é através dela que você vai fazer então a modificação em seu desenho. Tá? É uma canetinha com várias pontas. Assim como tem essa aqui que é descartável, tem essa que você consegue trocar essas pontinhas aqui com essas medidas. Tá? Também é bem interessante o trabalho com isso. Depois eu vou estar mostrando como que aonde você utiliza essa caneta Nankin. Na sequência temos as réguas e escalas. Então tem vários tipos de réguas, né, que existem no mercado. Essa é a régua T, que ela é utilizada lá naquela prancheta. Então ele tem toda essa construção, né, garantindo o paralelismo e as referências que você vai estar utilizando em seu desenho. Então veja que ela é utilizada através de um apoio. Olha. Temos aqui também o escalímetro, que é um instrumento, né, na forma de um prisma triangular, onde ele possui aqui 6 réguas, né, você pode perceber por aqui, olha. Deixa eu dar um zoom nessa tela, de forma que você pode perceber, né, que tem essa graduação, né? Veja que a distância entre os itens aqui dessa escala é diferente, mas esse ponto é que vai mostrar a você, né, a ampliação e redução do item que você estiver medindo. Só não vou entrar em maiores detalhes agora aqui, porque nós teremos um assunto sobre escalas, nessa parte de ampliação e redução. Mas esse escalímetro, lógico, você vai utilizar ele na sua prancheta também. E temos uma escala que é muito utilizada na área de mecânica, que ela tem a parte de milímetros e também aqui embaixo de polegadas, certo? Na sequência aqui, os esquadros que vai transmitir então essa parte de angulação para a gente dentro do desenho. Você pode fazer algumas combinações, ele tem de 30, 45, 60, 90, aliás. Então é você fazendo a união dele, você vai gerar então algumas variações de 15 e 15 graus. Se caso você quiser, mas eu queria 17, temos um outro instrumento que vai fazer esse papel. Na sequência aqui, um esquadro comum, né? Usado também na área de ferramentaria. Os transferidores, essa parte de ângulo também, olha, eixo agoniômetro, que é o que eu falei agora há pouco. Esse você consegue estar colocando então o valor que você quiser aqui, 180 graus. É muito utilizado na fiação de brocas, por exemplo. Esses são os mais comuns, né? Os transferidores. Compasso, para fazer os desenhos de círculos, semicírculos, enfim. Toda essa área de raio é com o compasso que você então consegue estar elaborando. Como eu coloquei outros aqui, é que é uma variação agora para não ficar tão separado, né? Esse bigode, na verdade, pessoal, nem sei se ele ainda é tão utilizado. Eu cheguei até a utilizar isso há muito tempo atrás, que é para você fazer a limpeza então do seu desenho dentro daquela prancheta verde. De repente tem alguém aqui que já tenha utilizado essa vassourinha aqui, né, chamada bigode. Temos o apontador, né? Isso aqui você pode estar colocando naquela mesa também, naquela prancheta, dar uma adaptação para ele, né? O durex que você vai estar prendendo na sua folha, na sua prancheta.
para não perder nenhuma referência, porque uma vez você definido o paralelismo da sua folha na prancheta com lá o tecnígrafo, você tem que estar fixando o seu desenho. Então é com Durex. Esse aqui é aquele transparente. Na verdade o outro também é transparente, né? Mas esse daqui, ele é meio mais branquinho. A cola dele não vai danificar tanto o seu papel quanto aquele outro Durex que, poxa, parece uma cola ali que você pode até rasgar o desenho, né? Tirando ele. Temos também aqui a borracha para fazer algum tipo de correção. Os gabaritos, que existem vários no mercado, pessoal. De letra, de número, de desenhos sanitários, tipos de telhado, enfim. São uma eternidade que tudo que você quiser agora, hoje em dia, você vai encontrar também no mercado. Na linha de outros ainda temos... Isso aqui eu vou estar comentando um pouquinho mais. Aqui é só uma prancheta diferente, uma prancheta comum. Você já pode até estar adquirindo para poder fazer algum exercício. Ela é menor, né? Isso aqui é do tamanho de uma folha 4. Quer dizer, a folha 4 cabe aqui dentro. Então isso aqui é só um conjuntinho, só para poder estar dizendo que em termos de praticidade, né? Para você poder estar utilizando já algo desse tipo para poder estar criando seus desenhos. Esse item aqui, que é a aranha para o normógrafo, essa regra é muito interessante em termos de desenho mecânico técnico, né? Até de arquitetura. Porque uma vez você tenha impresso no seu desenho na folha vegetal, então essa parte de caligrafia, lógico, tem alguns que tem a caligrafia boa, consegue ainda estar escrevendo perfeitamente na folha. Mas com essa aranha aqui, o que ela faz? A pontinha ela vai pegando aquela letra que está nessa régua, né? Nesse normógrafo. Essa distância você estabelece com essa fixação aqui embaixo também, olha. De forma que quando você vai passar aqui, ele vai transmitir naquela cópia, nessa caneta nanquim. Então olha um exemplo aqui para você perceber. Olha lá, ele está digitando, escrevendo planta. Veja que está alinhado com aquela régua. Veja que tem vários tamanhos, né? E a aranha fazendo então esse papel aqui da transcrição da tua régua aqui para o teu desenho. Muito bacana também isso. O gilete, no sentido de que você tiver que fazer alguma alteração numa folha vegetal, você pode estar raspando, como eu disse anteriormente, pode estar raspando aquele item e fazendo a correção então com a caneta nanquim. Bom pessoal, com isso chegamos ao fim desse tópico 01, onde já tivemos bastante conteúdo, né? Vários assuntos que foram discutidos e com certeza muito há por vir ainda. Agradeço a todos, né, por estarem aqui com o Auto Criativo e espero que a todos, né, no próximo vídeo bem interessante, onde falaremos então sobre as normas do desenho técnico. E lembrando, se tiver alguma dúvida, acesse o link ajuda do site da autocriativo.com.br, preencha o formulário que logo entraremos em contato. Tá legal? Pessoal, sucesso a todos, um forte abraço e até o próximo tópico do curso de desenho técnico aqui da autocriativo.com.br.